Bom, Como boa é que eu puedo ajudar? tarde. Obrigada a todo mundo que está participando. Obrigada, Soberana, por organizar esse evento. Super legal, assim. Parabéns mesmo. Meu nome é Ana Lee. Eu sou designer. Eu me formei como arquiteta, mas eu fui trabalhar como designer UI, UX, e depois acabei indo para o design de produto. E aí, eu vou tentar acompanhar o chat, mas eu não sei se eu vou dar conta. Isso, é UI UX que eu faço, para quem sabe o que é. Para quem não sabe, UI UX é basicamente você desenhar as telas das coisas digitais, né? E não só isso, né? Você faz o desenho da tela, mas você também cria como que vai ser o funcionamento, o flow das páginas. Tá, vou tentar compartilhar a tela já. É que assim, eu não quis fazer um monte de design, porque eu quero fazer uma atividade com vocês. Inclusive, eu já vou compartilhar o link aqui no chat, se vocês quiserem entrar e olharem. Mas eu vou falar mais do que mostrar slide. Então, o design thinking. Tá, e aí eu acabei indo para essa área de trabalhar com aplicativo e fazer site, basicamente. E aí você cria as telas e também cria como que vai ser a usabilidade. Então, onde que o usuário vai clicar, para onde que vai, como que vai ficar organizado o conteúdo, basicamente tudo. Então, assim, é bem parecido com a arquitetura, assim, como analogia. E digamos que a parte do desenvolvimento. Oi, Samuel. A parte do desenvolvimento é como se fosse a engenharia e os pedreiros. Sem desmerecer o trabalho, assim, de qualquer maneira, mas assim, é porque eu não sei nada de programação. E você não precisa saber, na verdade, para trabalhar com essa área, porque é muito mais design mesmo, assim, tipo, de desenhar. Bom, o design thinking, então, é uma metodologia, tá, para você resolver problemas e centrada no ser humano. Então, o design thinking é uma metodologia, uma estrutura para você resolver problemas. O termo surgiu em 1960 com um arquiteto, obviamente, porque na arquitetura a gente tem que lidar com várias coisas diferentes, com a vontade do cliente, com a possibilidade, com o orçamento, com tudo. E aí faz muito sentido, assim, para quem conhece a área, você ter esse passo a passo estruturado de uma maneira que vai te guiar nesse processo, né? E você vai ter clareza de qual o próximo passo que você vai tomar. Então, a adoção dessa metodologia pela indústria de TI foi lá pelo começo, no final da década de 80, começo da década de 90. E aí, o que foi feito foi uma adaptação, então, dessa ideia de você ter uma estrutura de trabalho que você consiga ter flexibilidade para resolver o seu problema, mas que você tenha ali um guia. E aí, dentro da indústria de TI, o design thinking ele é usado para você desenvolver produtos. Então, pode ser um website, tipo, eu quero fazer um e-commerce. Então, por exemplo, as empresas grandes, elas têm o profissional de UI UX, que ele vai fazer uma análise multidisciplinar. Então, é uma pessoa que tem que ter um pouco de entendimento de marketing, entendimento de processos internos, de capacidade institucional, para a pessoa conseguir rodar o design thinking, mas ser um UI UX. Bom, a metodologia em si. Então, a abordagem, ela coloca ênfase na empatia, na colaboração multidisciplinar e na experimentação iterativa. Então, a gente vai ver ali na frente, nas etapas, vocês que já estão navegando aí, vocês devem ter visto, a gente tem as etapas do Design Thinking, e basicamente é isso. E aí, cada etapa, ela tem um objetivo, e você seguindo isso, magicamente, você tem respostas no final. É muito mágico. Confiem, tem que confiar no processo. Então,
o legal também do Design Thinking, né, e é um dos motivos que é muito usado em TI, é porque é uma ferramenta muito boa para você colocar para pessoas diferentes para conversarem e para terem uma ideia junto. E aí você vai ter muito mais possibilidade de você ter uma solução que realmente vai atender a sua necessidade. Porque a diversidade é assim, fundamental para você ter soluções holísticas e que vão atender a problemas complexos. Então, o design, a ideia, né, é você promover uma compreensão profunda das necessidades e perspectivas do usuário, geração criativa de ideias, prototipagem de solução e iteração contínua para aprimorar o resultado. Então, essas são as etapas do Design Thinking. Eu vou voltar nelas, mas, por hora, é isso. E a natureza flexível e orientada para a ação torna uma poderosa ferramenta de inovação numa variedade de contextos. Então, hoje em dia, a gente tem adaptação do Design Thinking até dentro da academia, né, para você fazer o desenvolvimento de pesquisa científica e produção de dado qualitativo. Justamente por ter essa abordagem centrada no usuário. Bom, vamos para as etapas, e aí tudo vai ficar mais claro. Porque eu acho que eu falei vários alienígenas aqui. Eu queria que tivesse o botãozinho do fala português alienígena. Então, o que é o Design Thinking? São 5 etapas, tá, do processo. E essas etapas, elas não têm nada rígido, não tem nada dogmático, elas só servem para te guiar realmente no fluxo do projeto. E a primeira etapa é a empatia. Então você vai empatizar com as necessidades. E isso é muito legal. Gente, desculpa sobre isso, mas que a gente tem as etapas do Design Thinking e cada uma delas tem um mote. Mas não é rígido. Então, a primeira etapa é a empatia. E por que isso é legal? Porque geralmente quando a gente vai abordar um problema ou a gente quer resolver alguma coisa, a gente foca no problema que a gente tem, na falha, digamos assim. E isso pode ser problemático porque vai limitar a sua visão. Quando você começa a pensar na solução, focando no problema. Então, essa é uma das coisas mais bacanas do Design Thinking. É você começar pela empatia. Então, é pensar quem é a pessoa lá no final que vai se favorecer disso que a gente está fazendo aqui. Então, num contexto de tecnologia da informação, por exemplo, quem vai usar esse aplicativo, quem vai usar esse site. E aí você também pode aplicar essa metodologia para serviços e produtos físicos e coisas reais. Então, por exemplo, quem vai usar esse carro elétrico, entendeu? Bom, quando você definiu quem é essa pessoa, você gera um panorama sobre essa pessoa e tenta se colocar no lugar dela. Não é isso. Obrigada, Tarcísio. Realmente não é minha culpa. Essa área é uma área que é relativamente nova. Se alguém quiser intervir e falar um nome em português, uma adaptação em português, eu não conheço, mas confessar que eu também não pesquisei. Mas a gente pode batizar de pensamento de designer. Mas design ainda é uma palavra gringa, então É me difícil, né? ajudem. Voltando. Então a gente estava na empatia. Aqui é quase que uma atividade de RPG, assim, eu diria. Porque você tem que se pôr ali naquele estado de espírito e tentar olhar para todos os aspectos que estão impactando a vida daquela pessoa ou daquele usuário, né? E em relação ao tema que você está abordando. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa que é uma área
que utiliza muito o design thinking é a área de tecnologia para saúde. Então, equipamentos, coisas, esses equipamentos grandes de medicina, eles usam esse tipo de processo também, justamente para identificar necessidades dos usuários. Então, eu pensaria, por exemplo, eu quero desenvolver uma solução para pessoas com diabetes. Então, quem são essas pessoas com diabetes? Como que é o dia a dia delas? Como que o diabetes afeta a vida dela? Né? Tipo, entender todos os todos os gradientes dessa relação da pessoa que está ali no final com a questão que você está abordando. E daí, a partir disso, você vai olhar realmente para os problemas. Porque às vezes você achava que o problema era uma coisa, mas quando você observa da perspectiva da pessoa, do ser humano ali no final, você percebe que, na verdade, o problema é outro. Num contexto macro, é o mesmo problema, no final das contas. Mas é uma maneira diferente de abordar e que vai te trazer uma maneira mais fácil de encontrar uma solução. Então, depois que você entendeu quem é essa pessoa e quais os dramas dela, você vai entender, explorar mais profundamente o problema real, a questão e como que ela está interagindo com a pessoa. Depois disso que você conseguiu definir e falar, esse é o problema. Aqui é uma parte importante que eu vou até dar um zoom out. Como é uma metodologia muito flexível, você pode aplicar isso em diferentes escalas. Então, você pode aplicar isso para uma solução mínima. Então, para sua vida, assim, não, brincadeira, não façam isso. Mas eu vou dar os exemplos que eu conheço que são de empresas. Então, uma empresa, por exemplo, tem um problema de marketing. Então, você vai aplicar isso para aquele problema de marketing específico. Mas você também pode aplicar isso num contexto maior. E aí você tem que entender que tipo de adaptação você vai fazer por isso. Por exemplo, no exemplo que a gente vai fazer junto, vai ser numa escala maior. Mas, quando a gente está numa escala menor, idealmente, aqui nessa etapa 2, você vai afunilar e chegar em. Você pode fazer uma hierarquização de problemas. E a partir dessa hierarquização você fala, não, beleza, então eu tenho esse usuário, essa pessoa ali que a gente está tratando, ela tem 1 milhão de problemas, a gente só pode fazer uma coisa de cada vez, então dessas coisas, qual que a gente vai escolher? Ou será que a gente consegue agrupar elas em grupos de solução? Você tem que organizar isso. Feito isso, então você consegue votar e afunilar melhor como que você vai lidar com a questão. E aí é que você pega esse bloco escolhido. Exato, essa é uma boa. Como lidar com a crise de meia-idade aplicando design thinking? A gente pode pensar nisso no futuro. É uma ótima ideia de conteúdo, inclusive. Se alguém. Eu não tenho tempo, mas se alguém quiser fazer um canal na Twitch, design thinking na sua vida, seria super legal. Eu ajudo, assim, a escrever o roteiro. Aí, quando você conseguiu organizar melhor os problemas, então você está vendo ou blocos de coisas que se relacionam com a mesma coisa, ou não, ou você tem uma lista com um número X e organiza e fala, então essa daqui é a primeira coisa. É esse problema que eu vou lidar. Outro ponto importante é você sempre ir balizando com sua capacidade material. Então, por exemplo, numa empresa, aqui seria o ponto que a gente fala assim, a gente tem vários problemas, várias coisas, mas como que a gente vai avaliar o custo-benefício de cada uma dessas soluções? E aqui também você precisa fazer uma análise dessa e entender, tem um problema que teria uma solução muito simples, mas é um problema que impacta muito as pessoas. Então, beleza, então esse problema é importante.
Eu tenho um outro problema que a solução é muito cara, mas nem é um problema tão grave, por exemplo. Então, você ordenar também é importante nesse momento, porque daí é isso que você vai levar para a idealização. Na idealização é quando você vai fazer o brainstorming de ideias. E aqui é o centro, né, do processo. E é um momento, assim, que não tem ideias idiotas, de verdade, assim. E é importante que você fale as ideias idiotas, e é uma coisa importante de frisar, assim. Porque da ideia idiota, às vezes vem uma ideia boa, ou ela é usada com uma outra ideia que não era tão boa. E as coisas são assim. Não existe. Não existe capacidade material. Pode ser dinheiro, mas não necessariamente. Pode ser, por exemplo, fazer uma campanha de marketing, por exemplo. Mas a minha equipe de marketing é uma pessoa. Não dá para fazer, entendeu? Então, é os dois lados, assim. Tem a ver com dinheiro também, no fim das contas, você poderia contratar mais pessoas, mas né, não necessariamente. Daí, na idealização, você vai fazendo esse brainstorming de ideia, essa tempestade de ideia. Eu tô tentando, gente. Tô tentando. Toró de palpite, adorei. Toró de ideia. Você faz aquele toró de ideia. E dali você também vai fazer esse processo de categorizar todas essas ideias e conversando e conseguindo afunilar isso para tirar uma e falar assim, não, isso aqui é viável fazer e vai resolver o problema da pessoa. E sempre lembra isso, né? A gente sempre tem que deixar a pessoa em primeiro lugar durante todo o processo. E, inclusive, uma boa prática é você usar imagens mesmo, uma foto. Geralmente, onde eu trabalho, a gente sempre fez isso ou você usa uma imagem gerada por inteligência artificial de um rosto, e aí você cria essa pessoa, e aí você faz tipo, pensando na pessoa. E é uma coisa que ajuda muito, assim, durante o processo. A lembrar para quem que você está fazendo aquilo e por quê. Bom, e aí você vai para a ideia para etapa da prototipagem. Isso, não pode ter julgamento, exatamente. Diarreia mental é ótimo. Mas é isso, gente, porque não tem ideia idiota, você tem que pôr tudo na mesa e confiar no processo que dá certo. A prototipagem, você vai pegar qual solução você avaliou ali com a sua equipe que é a mais viável e que vai trazer a solução que você precisa e você vai testar ela em escala. Isso é basicamente a maquete na arquitetura. Então a gente faz a maquete para ver se vai ficar bonito, se vai funcionar, né? Como que vão ficar os espaços, porque as pessoas é difícil para a gente visualizar as coisas em 3D só no projeto. Hoje em dia a gente tem os 3D digitais, que são chiquérrimos, mas na minha época a gente fazia maquete. E é legal você pensar, na analogia da maquete, de pensar essa coisa reduzida, né? E o protótipo é isso, é você pegar essa ideia que foi e imaginar assim, bom, eu preciso primeiro ver se isso vai dar certo numa escala menor. E para depois ver se realmente a gente vai fazer. Bom, o que seria isso, por exemplo? Se eu quiser fazer uma reforma na cozinha do meu restaurante, por exemplo, né, esse exemplo. Não, é um bom exemplo, na verdade. Eu quero fazer uma reforma na cozinha do meu restaurante para os pratos serem montados mais rápidos. Quem já viu aquele filme da história do McDonald's? Que eu não lembro o nome. Nossa, mais ou menos. A imagem 3D é legal porque você pode decorar e fazer coisinhas. E maquete junta pó. Então eu sou a favor da maquete digital. O filme do McDonald's. Foco, gente. Vocês têm que me ajudar com o meu déficit de atenção. Chat, vocês não estão ajudando. Eu tento não olhar Tarcísio e Lucas, mas é mais forte que eu. No filme do McDonald's,
eles estão tentando melhorar a cozinha e eles desenham como que vai ser a cozinha na quadra e fazem de conta que estão trabalhando. Esse é o melhor exemplo que eu acho de protótipo, porque é você testar o mecanismo, testar a coisa na estrutura, testar a coisa assim no fundamento, para saber se ele dá certo. É uma abstração, talvez no exemplo faça mais sentido, e eu vou deixar referências e a gente pode continuar conversando sobre isso, obviamente. E aí é isso que você faz no protótipo, e aí você testa esse protótipo. Dentro do mercado de tecnologia da informação, isso é teste de usuário, né? A gente pega as telas do aplicativo, do site, e a gente chama umas pessoas e a gente fala para elas: olha, você pode fazer isso? Talvez você já tenha feito um teste de usabilidade, por exemplo, que a gente está testando a interface, né? E é exatamente essa pontinha do processo que vocês estariam participando. E aí você testa essa sua solução, e são essas as 5 etapas, a grosso modo, do Design Thinking. E aí eu quero mostrar esse diagrama para vocês, que é do Norman Nielsen Group, que é uma consultoria de UX, experiência do usuário. E é muito, na verdade, uma adaptação, né, ao conteúdo em inglês, mas por que é legal? Para vocês visualizarem que o Design Thinking, ele não é um processo linear. Ele é Isso, boa! Ele tem esse fluxo principal, que a gente pode dizer que é a espinha dorsal do processo, mas as etapas, elas se relacionam entre si, e a ideia é que seja um processo circular. Idealmente que você esteja sempre fazendo isso e sempre revendo e sempre voltando e revisitando no problema, revisitando aquela pessoa, falando assim, como que tá essa pessoa? Será que aquela solução que a gente fez tá boa? Será que a gente pode começar a gerar um outro ciclo aqui em cima? E aí, isso é a ideia da melhoria contínua, que é um termo também usado bastante em TI, e é esse o processo. Então, aqui ele colocou o problema gatilho desafio não como motivador do início do processo, mas como do gatilho de iniciar o projeto. Né? Tipo assim, óbvio, todo mundo vai ter uma motivação aqui no começo, mas ela não vai ser fundamental ela não vai ser a primeira peça que você vai construir. Então, empatizar, a empatia para ajudar a definir o problema. Então, aqui você tem uma visão, digamos, falha de uma situação, e aqui você vai entender melhor realmente o que é o problema, porque vai ser do ponto de vista da pessoa. Aí você vai na idealização, né, que é fazer o toró de ideia, e aí passa para a prototipagem, que é a maquete, né, que é o desenho lá na quadra, para testar a cozinha. E aí, com isso, você vai aprender para gerar novas ideias também. Então, todos os processos vão realimentar a idealização. E no processo de testagem, você vai ter insights que vão alimentar também de volta potencialmente todas as etapas. Aqui ele aparece em cima, mas sim, todas as etapas. Porque você vai ter mais insights sobre o seu usuário, talvez você descubra que o perfil seja mais diverso do que você imaginou. E aí isso vai mudar completamente a definição do cenário do seu problema, e também realimentar, pode redefinir a perspectiva que você estava tomando daquele problema. Enfim. É isso. É uma coisa que é bem legal de vocês lerem, se vocês se interessaram, especialmente para quem está
quem tem interesse na área de UI UX, design de interface, design digital, recomendo ler, então deixei algumas referências aqui. Mas dizer que assim, é uma coisa que é muito da prática também. Tipo assim, você fazer sentido das coisas e ir adaptando para cada etapa, mas que só você saber o básico, você já tem o suficiente para começar. Então, se você tiver mais de 2 pessoas, já dá para você rodar o design thinking para você. Na verdade, 2 pessoas é possível, ou uma pessoa, inclusive. Você só tem que ir fazendo as adaptações, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei como freelancer. E aí, quando se trabalha como freelancer, você tem que ir adaptando, porque nem tudo você vai conseguir fazer com várias pessoas. Então, eu tentava fazer a parte de idealização, por exemplo, sempre com o cliente, porque daí eu conseguia envolver ele. Mas não se limitem, assim, jamais. Isso é de verdade, é uma ferramenta que é para ser adaptada. E aí, antes da gente ir para a parte das perguntas, para ir para a atividade, dizer que assim o mercado usa isso extensivamente e não é usado de uma maneira bonita. É usada como uma maneira de entender a psicologia, entender profundamente o mercado consumidor e tratar mais a gente como mercadoria e como coisa. Infelizmente. Mas a beleza de ser uma ferramenta é que a gente pode pegar isso e aplicar para a gente, para os problemas que a gente tiver, com o que a gente tiver, e a gente vai fazer na atividade, vai ser em larga escala, e é só para vocês terem um panorama geral, porque, obviamente, você não faz tudo isso em um dia só, e muito menos em meia hora, que é o que a gente vai usar para fazer. Mas é isso, gente. Venceremos. Aqui tem o QR Code do board para quem não entrou. Entrem, Recediver. E perguntas, dúvidas, comentários, elogios. Eu vi que o pessoal comentou bastante, mas até o momento acho que não tiveram muitas perguntas. Inclusive, se teve alguma. Aí, ó, tem uma. Pergunta: para qual tipo de problema o design thinking não seria uma ferramenta adequada? Eu diria que para problemas que envolvem muitos parâmetros rígidos e que não envolve tanto pessoas no problema. Então, problemas que são altamente técnicos, digamos. E que você não está lidando com pessoas, está lidando com máquinas e não faz diferença a pessoa envolvida. Acho que é isso. Não sei se respondeu o Paulo Crânio. Só. O que é muito difícil, né? Assim, não muito difícil, mas tudo tem ser humano envolvido no processo, né? E quando você usa uma metodologia assim, você vai englobar aspectos que são, à primeira vista, subjetivos e não não quantitáveis, não sei como dizer assim. Você não consegue colocar aquilo em dados. Quantitativos, talvez? Talvez não são quantitativos, mas são qualitativos. E isso é relevante. Bom, mais alguma pergunta? Mensuráveis, isso, mensuráveis, exatamente. São mensuráveis, mas não necessariamente como uma régua, né? É um. É verdade, tinha uma pergunta. Porque a UX, pelo menos, tem. Você não acha que a UX é parecida com materialismo? Uma pergunta super simples.
Porque ela pelo menos tenta se basear e analisar a realidade dos produtos digitais, assim como o materialismo analisa a realidade da sociedade. Nossa, eu acho que eu não sei o suficiente sobre materialismo para responder essa pergunta, mas com o meu com a minha humilde ignorância, eu diria que sim, de certa maneira, porque é você tentar entender aquilo na inteiridade dele e como que ele está impactando, né? O que aquilo está causando para além dele mesmo, para além da tela ali, né? No mundo real, o que isso gera. Então, eu diria que sim. Mas eu acho que essa é uma pergunta para o senhor História Pública. Bom, vamos começar a atividade? O que a gente vai Bora, a fazer? galera Vocês já tá podem ver pedindo aqui. link ali. Mandaram. Eu vou mandar de novo. Não, já mandaram, acabaram de mandar. Beleza, tops. Aqui vocês têm as 5 etapas e a gente vai preencher eles com ideias, já que a gente não vai conseguir realizar de fato cada uma das etapas. Beleza? E aí eu pus uma perguntinha ali no começo para ser nosso fio condutor, mas tenham em mente de que esse é um exercício bem macro de design thinking e que é mais para vocês entenderem. Não vão sair por aí falando que eu fiz um processo de design thinking com vocês. Vocês vão queimar meu filme. Então vamos lá. E aí, como que vocês vão fazer? Isso, vai preenche aqui o post-itzinho e vocês podem arrastar ele para cá, ó. Que belezinha. E aí a primeira pergunta é: quem é a classe trabalhadora e quais os desafios dela? E daí, gente, o legal da gente fazer isso em equipe é que você não precisa escrever tudo. Você pode escolher uma coisinha na sua cabecinha e escrever, porque a outra seu amiguinho vai escrever. Então, como tem muita coisa, confia no processo e confia que o amiguinho vai fazer o trabalho. Eu vou dar uma privacidade para vocês e vou pôr aqui na tela empatia, que é aqui onde a gente está. E aí os posts são anônimos, gente, então não tenham medo de escrever nada que vocês... Nada embaraçoso. Pode escrever, a classe trabalhadora sou eu. E assim, tem 64 pessoas assistindo, só 18 entraram no mural, por quê? Por quê? E aí para vocês saberem, essa ferramenta chama Figma. É uma ferramenta de web design, mas ela tem uma versão gratuita. E tem essa interface que é para você, é mais colaborativa, e tem a outra interface que é de design mesmo. E aí parece tipo Illustrator. Aê, galera entrando em peso, é isso aí, galera. Velton, foca no empatizar agora. A gente tá aqui no primeiro bloco. Mais um minutinho. Uts. Aí. Bom, vou deixar vocês terminarem. E aí, quem for terminando, só sai de cima do board para eu ver que vocês não vão escrever mais. Olha, eu vou revisar, mas
Ó, qualquer pessoa com link pode editar, tá? A minha configuração. Não sei se o Figma tem alguma coisa que te faz logar, talvez, para editar. Talvez. Mas eu juro que eu não sou patrocinada pela Figma, tá bom? Desculpa se vocês tiveram que dar seus dados pro Figma, gente. Pronto? Bora. Não, zoeira. É que senão a gente não vai conseguir terminar. Assim, ó, a gente já tem um número legal de respostas. Eu quero ler todas. Vamos. Vou tocar vocês aqui. Tá. Então, lembrando, primeira etapa, empatia. Então, é o RPG de quem é a pessoa que está sendo afetada, que a gente está lidando ali. Aqui, no caso, eu peguei a classe trabalhadora como o grupo. É super geral, mas é para vocês entenderem como que a gente começa. E aí, quem é a classe trabalhadora e quais são seus desafios, problemas, né? Então, primeiro, somos aqueles que tudo produz, nosso maior desafio é extinguir a burguesia como classe e implantarmos no socialismo. Aqueles que vivem da venda da sua força de trabalho, mas não ficam com a maior parte do que seu trabalho produz. Somos a classe que faz a sociedade funcionar, produzimos tudo, operamos tudo, enfim, somos a sociedade como um todo. Desafio, somos explorados pelos opressores que controlam a sociedade e não estamos no comando da sociedade. Uma coisa legal, gente, a gente fazer durante todas as etapas, conforme a gente for recebendo essas pontuações individuais de cada um, tô tentando não ser alienígena. A gente tentando sintetizar isso e traduzir, digamos assim. Então, por exemplo, quando está falando assim, aqui não tem nenhum comando. Então, se a gente fosse traduzir isso, eu peguei emprestado ali fiz uma cópia, mas está tudo sob controle. Então, a gente está em todos os lugares, mas a gente não tem poder político, né? Então, sei lá, eu colocaria, não temos poder político. Quem depende da venda da sua força de trabalho para sobreviver. Então, aqui eu colocaria sobrevivência condicionada. E aí, calma, eu não tô... Gente, olha, eu dizer assim, eu não consigo lidar com o volume de mensagem do Discord, assim. Eu me sinto uma senhora mesmo, assim. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Sobrevivência condicionada. E, tipo, não importa que tá depois de 3 pontinhos. Eu acho que nenhum ser humano não tem que ter a sobrevivência condicionada a nada. A gente tem que só poder sobreviver. Incondicionalmente, né? Somos a base, desafio, não ser explorado. Boa. Mecanismos de defesa, digamos. Mecanismos de defesa. Ter dignidade. O grupo de todos aqueles que precisam trabalhar para viver. O desafio é conseguir ter uma vida além do trabalho. Aqueles que tudo produzem. Nós, de novo, desafio, estar alienado do trabalho, não ser dono dele, não se apropriar do seu produto. Nós, desafio, ter tempo para fora do trabalho. Somos a classe que tudo produz, vende sua força de trabalho para ser explorada pela burguesia, desafio se organizar e tomar os desafios de produção. A classe essencial para o funcionamento da
sociedade, a classe que tudo produz e não tem fruto do seu trabalho. Gente, amei. Como vocês podem ver, é super rico fazer isso. A gente poderia ficar 1 hora, 1 hora e meia só fazendo isso e, tipo, tirando apontamentos. Mas, como a gente não tem tempo, eu vou propor a gente continuar com eu fazendo vou fazer um faz de conta. Das coisas que eu li, se eu fosse ser, tipo, pragmática, eu diria que que esse daqui deveria ser, tipo, o nosso problema central, assim. Não tem tempo fora do trabalho. Porque todas as outras coisas, se você não tem tempo, como que a gente vai fazer qualquer coisa? Não tem tempo. Então, achei ótimo esse post-it, porque eles passam a necessidade de todas as outras coisas, eu acho. Vamos fazer de conta que sim, vai. Eu não sou teórica e provavelmente tem erros nisso, mas prefeitos desse exercício, vamos continuar com essa questão do tempo. Tá. Agora a gente vai definir. Então, vamos explorar vamos explorar esse desafio, a falta de tempo do trabalhador. E como que a gente. E o que ela implica, basicamente. Então, a falta de tempo implica mais alienação, falta de engajamento político, falta de entendimento de como são mecanismos políticos, ou falta de interesse em questões políticas. Enfim, mas tentem não ser superficiais. Agora agora que a gente está fazendo exercício, eu percebo assim, tentem não ser. Tentem ser o mais específicos possíveis. Então, imaginem uma pessoa da classe trabalhadora que não tem tempo. O que isso impacta na vida dela? Eu não sei quão bem o meu microfone isola, mas como é feriado, vai ter show na minha cidade. Porque aqui tudo é desculpa para ter show. E onde tem show é do lado da minha casa. Então eles estão passando som agora. Provavelmente não dá pra ouvir. Mas parece um forró animado. Até o momento tá bem limpinho. Ele tá filtrando legal. Boa, bora? Bom, então pensando em afunilar na questão da falta de tempo. Dificuldade em participar da sociedade. Nossa, que bonito isso. Dificuldade em participar da sociedade, produzir cultura, vivências e conhecimentos. Lindo. Não ter tempo para se aprofundar em leituras e acabar produzindo a lógica dominante da sociedade. Boa. Isso aqui, assim, é o que a Soberana tenta combater, né? Que é muito lindo, muito ligadinho. Isso impacta em problemas de saúde mental, burnout, estresse, não conseguir aproveitar seu filho, exercer sua religião como gostaria, redução da qualidade de vida ao longo do prazo, alienação social, alienação política, dificuldade de consumir cultura e lazer, problemas de saúde, alienação no trabalho, despolitização, falta de socialização, baixa qualidade de vida e de segurança psicológica. Tem mais. Falta de autocuidado, falta de tempo, de qualidade com famílias e amigos, falta de possibilidade de conscientização e organização, emborrecimento, perda de oportunidades de aprender o que gostaria de aprender, falta de lazer e substituição do lazer por consumo efêmero. Isso é péssimo, né, gente? E assim, todos estamos sujeitos aí ao mercado livre com entrega full. É difícil.
Problemas com saúde mental, isolamento social. Bom, aqui, vamos para a parte de idealizar, mas assim, nosso tempo está acabando. E aí, tudo bem, porque a parte da prototipagem e da testagem vai ser só eu falando mesmo. Mas aqui na parte da idealização, então vamos olhar para essa questão de não ter tempo e tentar pensar o que a gente poderia fazer para fazer uma força contrária, tendo em vista esses pontos. Então você pode pegar ou o que você escreveu, ou do amiguinho. Então, por exemplo, problemas de saúde, alienação no trabalho, disponibilização, falta de socialização. Então, o que seriam ideias? Integrar melhor secretarias de saúde, sei lá. Mas isso é muito num escopo institucional e a gente não tem esse alcance. Mas, tudo bem. Então se organizar quanto sociedade civil para desalienar. Como que a gente desaliena o trabalhador? Ocupando os meios de mídia. Falta de socialização. Ter espaço de socialização, né? Então, promover espaços de socialização. Isso é uma coisa bem legal, assim. Especialmente depois da pandemia, né? Acho que todo mundo fala sobre isolamento. E é uma coisa que eu acho que o Brasil já não era lá essas coisas. E depois da pandemia piorou muito a nossa ficar dentro de bolhas, assim. Mas é isso, gente. A gente se isolou. E várias dessas questões, lembra que eu falei lá atrás sobre a gente tentar agrupar e ver temas comuns entre as coisas? E aí, um dos temas comuns é esse isolamento social, a falta de sociabilidade, né? Tempo de qualidade com as pessoas, com a família, né? Criar esse vínculo da sociedade. E aí, como arquiteta, eu sempre tendo a falar na questão do espaço. E a gente pensar na materialidade das coisas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa casa muito pequena, não precisa nem ser uma ocupação, mas uma pessoa pobre que mora numa casa pequena, ela nem vai convidar ninguém para ir na casa dela, né? E aí as pessoas vão se isolando, então você precisa ter esse espaço externo que não dependa da propriedade da casa das pessoas. Enfim, essa é só a minha ideia de arquiteta. Mas eu vou dar mais um tempo, então, para vocês explorarem as soluções. Então, boa pergunta, Tilos. O Tilos perguntou: qual é o momento de diminuir o escopo? Já na definição do problema ou depende do problema que quer resolver? Idealmente é na definição do problema. É já no segundo passo que você já diminui esse escopo, e aí você vai pensar uma solução específica. Assim, pela metodologia, em geral, nenhum momento. Porque você já vai ter uma abordagem mais focal no início. Mas, de qualquer maneira, geralmente a adaptação que a gente faz é isso: você organizar, né? Nessa segunda etapa, você vai organizar por temas, por coisas em comum, e aí tentar sumarizar isso para falar, eu tenho essas coisas, e conseguir visualizar o que você criou, e a partir disso você faz esse afunilamento, fala, afunilamento. Perdão, gente. Eu olho pro chat e eu perco a atenção. Diminuição da jornada de trabalho e incentivo à coletivização microsocial. Lindo isso, maravilhoso. Eu sempre penso, por exemplo, lavanderia coletiva, restaurante coletivo, nas cozinhas solidárias, tem exemplo, mas tem outros exemplos de
de coletivos aqui na minha região. Tem lugares que fazem cozinhas coletivas, não sempre, assim, né? Diminuir a jornada de trabalho, criar espaços destinados ao lazer, criar aplicativos, produtos digitais que coloquem as pessoas no centro, que estejam dispostos a resolver os problemas delas e não priorizem somente o lucro e a exploração. Estou de acordíssimo. Inclusive, a gente pode fazer um aplicativo da Soberana. Fazer um Soberana Connect. Temos que organizar a classe social e desenvolver a sua consciência, pautar as nossas necessidades, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, sem diminuir o salário e permitir o acesso ao lazer. Complexa. Então, só para recapitular, né? Ótimo todos os post-its, mas lembrar, na prática, quando vocês estiverem fazendo mesmo, tentar ser o mais específico possível. Então, aqui já se desdobraria em vários outros post-its. Então, organizar a classe trabalhadora. E aí, quando a gente fala idealizar, é você idealizar mesmo, entendeu? Organizar a classe trabalhadora, como? Através do quê? Né? Tipo, aqui você não pode colocar uma coisa que vai voltar para cá. Então, a gente tem que tentar ser mais objetivo. Diminuição da jornada de trabalho é uma coisa super legal, porque é uma coisa que está começando a ser pautada. E aí, por exemplo, eu nem sei qual é o projeto de lei, não sei, tá vendo? Péssima. Sem engajamento político nenhum. Mas é uma ótima. E aí, isso. Fantástico. Coletivização e comunicação para o bem dos nossos, organizar as nossas diferenças culturais e materiais para que possamos mitigar o processo de divisão de classe. Eu não tenho fé nisso, viu? Eu não sei quem foi que escreveu isso daqui, mas eu não tenho fé, não. Eu acho que é difícil. Serviços coletivos, boa. Descentralização urbanisticamente, descentralizar urbanisticamente estruturas de saúde, lazer e trabalho, reduzindo o tempo de deslocamento. Jornada de 16 horas semanais, aqui sonhou alto. Gostei, esse é o espírito. É isso, gente. É assim que eu gosto. Reduzir a carga horária de trabalho, investir em melhorias sociais como espaços de lazer e saúde, e fim de jornada abusiva. Mas que é difícil, né, gente? Porque às vezes falar assim como workaholic eu mesma. Ninguém me impõe, às vezes, uma jornada abusiva. Eu faço. Entendeu? Porque você já tá ali naquele modus operandi do cachorro morto, entendeu? Lutar contra a ideia de competição. Alguém tá escrevendo. Apagou. Ótimo. Isso é muito bom, mas é difícil, porque tem. Eu não sei se eu posso falar palavrão. É melhor não, né? Bom, eu vou finalizar. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia mais clara do que é o processo até aqui. A prototipação seria a gente testar essa solução. Serviços coletivos de tarefas domésticas, como que isso funcionaria? As pessoas vão se juntar? Vai se organizar por um aplicativo? Como que isso funcionaria? E aí, a prototipagem, ela tem muito esse papel também de forçar você a pensar sobre todas as coisas anteriores, e não só o produto final. Não só chegar e falar, vamos fazer um aplicativo que vai resolver, né? Não. Aplicativo para quê? Para quem? Vai fazer o que no aplicativo, entendeu? Vai ter que pagar? Quem vai construir esse aplicativo? Todas essas coisas. E aí, finalmente, testar. E aí, isso aí depende do que você escolhe como modelo de solução. Por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho, que é uma coisa que já está em movimento na política. Então, o que seria um protótipo? Seria gerar uma campanha para falar sobre isso com mais pessoas. Então você imagina como que vai ser essa campanha, testa ela, e aí, por exemplo, a campanha é para tia do Zap. Então, a gente junta todo mundo aqui da Soberana, cada um dá um zap da tia do Zap e a gente manda o teste para as pessoas, ou fala com elas idealmente. Dependendo do conteúdo do teor. A gente testa isso, funcionou, não funcionou, qual é o feedback, volta.
Ah, não, a campanha funcionou. Ah, não funcionou. Essa campanha as pessoas não entenderam isso e isso. As pessoas não entenderam isso e assado. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Eu imploro que vocês explorem mais o assunto. Tem vídeos, aqui dentro das referências tem vídeos que são bem legais. E eu espero que a gente possa falar mais sobre isso no futuro. Eu ia sugerir de tu falar das referências e tu finalizar, porque temos 1 minuto. E daí já queria Isso. agradecer pelo conteúdo muito legal. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela paciência. Aqui das referências, tem esses 2 livros do Tim Brown, que ele é um designer. E aí, aqui é bem aprofundado, né? Se você quiser saber sobre Design Thinking. Esse site, Interaction Design Foundation, também é uma consultoria, eles vendem curso, tem várias coisas, tem um conteúdo muito bom, tá em inglês. Esse é um artigo muito legal, que chama Por que o pensamento de design funciona, que é uma avaliação mais acadêmica. Esse artigo também é muito legal, que é o uso de design thinking para governança e políticas públicas. Muito bom também. E o Norman Nilsson Group, que eu já tinha comentado, que é uma consultoria, e lá tem muito material, tem o canal deles no YouTube. E o Norman Nilsson Group tem conteúdo em português, se eu não me engano. É isso, gente. É isso aí. Muito obrigada. Foi muita Muito obrigado coisa por de uma estar. vez. Desculpe pela quantidade de conteúdo, mas É muito bacana mesmo. Inclusive, essa parte de UI UX é uma coisa que está sendo adotada, eu diria até meio tarde, pelas empresas de tecnologia. Tem começado a engatinhar na empresa que eu tô agora, mas a gente tá tipo 1 ou 2 anos com uma pessoa nisso, sendo que a gente tem vários projetos e na real, eu acho que recentemente entraram outras pessoas, mas a carga maior ainda tem uma pessoa só, assim. E a gente trabalha com softwares de alguns anos, assim, então tu deve imaginar como é que é a UI, né? E a a UX interface. nem se fala. Então, é realmente muito bacana, assim, que isso esteja sendo introduzido. E eu achei interessante a colocação, né, sobre a ligação de UX com materialismo. O meu chute é que o materialismo é uma forma de lidar com a UX, que na minha opinião é a forma mais importante, né? Que é a gente É a pegar a experiência experiência, do né? A nossa usuário, experiência no trazer os mundo. dados reais, exato, e usar isso para informar o trabalho. Muito obrigado Sim, pela com participação. certeza. Obrigada a vocês. Venceremos. Venceremos. Tchau, tchau. Agora vamos